Queridos alunos, satisfação ter você aqui. Nós vamos continuar o nosso projeto. E no encontro anterior nós falamos de conceitos iniciais, conceitos fiscais. Falamos da introdução, da realidade de Estado, das divisões, inclusive representativas. Nós vimos que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída mediante lei, cobrada pela administração plenamente vinculada. Então, isso tudo é tributo. O tributo possibilita a vida em sociedade. Nós vivemos numa sociedade democrática de direitos e a vida em sociedade não é barata. Não é? Então, há de se dividir os recursos e as despesas de todo o Estado. Não é? Vimos, então, essas partes iniciais. Hoje, nosso objetivo é falar aqui sobre impostos. Nós queremos trabalhar hoje impostos, conceito e classificação. Então, fique até o final para você ver tudo sobre impostos, conceitos e classificação. É o nosso grande objetivo. Trabalhar nesta noite impostos, conceitos e classificação. Para isso, para tanto, até vou compartilhar aqui um material que preparei exclusivo para você acompanhar toda essa saga referente ao nosso encontro de hoje, que vai tratar sobre o tributo do tipo imposto. Espero que você não fique chateado com os conceitos, espero que você fique feliz com o nosso conceito de tributo. Às vezes, pode ser que você se chateie um pouco, a gente menciona isso daqui a pouquinho. E lembre-se, sua interação é importante, o chat está aberto aqui no nosso encontro ao vivo, você pode fazer suas perguntas, suas interações e enviar aí seus questionamentos. É muito bom poder caminhar junto com você e trocar aprendizado. Nós aprendemos e construímos essa realidade juntos. Deixa eu, então, compartilhar com você aqui algo que preparei neste nosso encontro. Conceitos fiscais, espécies tributárias, impostos. Vamos adiante. Vamos trabalhar, então, toda essa realidade. Nós, então, como falei anteriormente, vimos na aula passada as espécies tributárias, que são 5, não é? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. Vimos que cada um dos tributos tem, então, sua característica individual. E hoje nós vamos falar dessa característica tão inerente à nossa vida, que são os impostos. É interessante notar, querido aluno, que muitas vezes, quando nós pensamos no imposto, ele às vezes é sinônimo de tributo. E você, querido aluno, sabe que não é. Tributo é uma coisa, imposto é uma das espécies de tributo, não é? Mas é muito comum, não é, você ouvir falar, até para aqueles que não detêm esse conhecimento que você está tendo a oportunidade de ter, falar que nós pagamos imposto. Então ele vai chamar taxa de imposto, a pessoa chama contribuição de imposto, mas o imposto que eu tenho que pagar, chama imposto de imposto, taxa de imposto, chama tudo de imposto. Então, que é, então, o gênero, né? Que é a parte, então, específica. Tributo é a melhor colocação. Nós sabemos, então, que o imposto é uma espécie tributária. É um tipo de tributo. E nós vamos encontrar o conceito aqui, não é? Do nosso glorioso imposto. Está conceituado, querido aluno, lá no nosso querido artigo
16, não é? Que diz o seguinte: eu chamo a sua atenção e peço licença para efetuar a leitura. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. E daqui eu quero destacar para vocês um conceito importante de tributo. Eu quero destacar, nesse momento, o termo fato gerador. Ok? Fato gerador. Nós sabemos que o imposto é tributo, e tributo é obrigatório. E tributo é compulsório. Agora, cada espécie tributária tem fato gerador. E aí me pergunta o aluno: professor, o que é fato gerador? Fato gerador é um fato comum da vida. É um fato jurídico qualquer. Vamos dar um exemplo? Em momentos de Covid-19, pandemia e isolamento social, você pode pedir pelo iFood uma pizza. Tranquilo, tranquilo. É um fato comum da vida? Fato comum da vida. É um fato jurídico? É. Agora, se pedir pizza pelo iFood estiver descrito numa lei que cria um imposto, isso é o fato gerador, que gera a minha obrigação em tributar. Ok? Quando então pensamos no fato gerador, é muito importante também nós pensarmos que agora, quando estamos trabalhando a nossa gestão sobre o faturamento, entendendo bem sobre os conceitos fiscais, é importante enquadrar a pessoa jurídica do tipo empresa, o cliente consumidor, no mesmo barco, que é o barco dos contribuintes. Contribuinte é o nome dado à pessoa física ou jurídica que pratica o fato gerador de um tributo. Olha que conceito gostoso. Olha que coisa boa para pôr aí nas redes sociais. Contribuinte é toda pessoa física ou jurídica que, ao praticar, ao executar, ao ter para si o fato gerador de um tributo, torna-se então contribuinte. Contribuinte, então, é toda aquela pessoa compulsória de que trata o tributo. Então, quem deve prestação de tributo é aquele que executa o fato gerador. Então, o fato gerador é uma situação qualquer da vida, mas que está escrito numa lei, está escrito numa legislação que criou, estabeleceu, que falou como que é, que diz como que cobra o tributo. Pensando nisso, o tributo do tipo imposto é um fato gerador que tem, né, é um tributo que a obrigação nasce de um fato gerador independente de qualquer situação do Estado específica. E esse é o momento, talvez, você ficar um pouco espantado. E se você não percebeu, eu volto a pensar com você nesse nosso conceito. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Posso dar uma resumida aqui? Imposto é um tributo que nós somos obrigados a pagar sem que o Estado nos dê nada em troca. Pode então, aí, ficar com esse conceito no coração. Como assim? Imposto é o tributo que nós temos que pagar, independente do Estado nos dar algo específico.
nos dar algo em troca. O imposto é um tributo que o fato gerador não depende do Estado fazer nada em relação a nós, contribuintes. Ou seja, o Estado não precisa me dar nada em troca por estar pagando o tributo do tipo imposto. Ah, mas espera aí, professor, você há de pensar aí com seus botões. Porque, inclusive, já me deparei com algumas situações, né? Nós estamos aí num momento, inclusive, de mais distanciamento, e essa frase tem sido bastante interessante ouvir e ler por aí. Mas eu pago os meus impostos, eu tenho direito ao atendimento. Ah, mas eu pago meu imposto, eu tenho direito, esse buraco aqui, ó, tem que ser tapado. Ah, mas eu pago meu imposto. E onde está tal tipo de serviço? E a resposta é: o Estado não precisa fazer nada, porque você pagou o imposto. Você paga o imposto, porque ele é tributo. E é um tributo obrigatório, onde a situação não depende de nenhuma contraprestação do Estado. É até na Constituição Federal que nós vamos encontrar que o imposto, o dinheiro arrecadado dos impostos, ele não pode ser vinculado a nenhuma situação específica para o contribuinte. Ele não pode ter nenhum destino antecipado. Ou seja, vou explicar para você isso. Quando todo mundo paga o seu imposto, o dinheiro arrecadado pelo ente federativo, não é? Por aquelas pessoas lá da administração direta ou indireta, esse dinheiro arrecadado com imposto, ele cai no mar do imposto, ele cai lá no mar do imposto. E naquele mar, o seu pagamento de imposto não dá para identificar. Você jogou uma aguinha lá, alguns jogam um balde, outros jogam a água, outros jogam 3 gotas. Dá para a gente identificar no mar a água? Ali vai minhas 2 gotas que eu joguei. Estou pensando em água, né? Vamos imaginar que o mar seja H2O e aquilo que está se jogando é H2O. Então, se você joga um balde, joga uma garrafa, pega a mangueira e joga água nesse mar, que eu estou chamando de mar do imposto, não dá para ver a sua parte. E, inclusive, esse mar chamado imposto não pode ser destinado, por exemplo, aqui, jogou a água aqui no mar do imposto, eu vou tapar buraco. Jogou a água aqui nesse mar do imposto, eu vou construir uma escola. Jogou a água aqui nesse mar do imposto, eu vou dar Wi-Fi grátis para todo mundo. Não é assim. O imposto, ele é esse tributo que tem uma obrigação independente de contraprestação do Estado e não pode, por determinação constitucional, ter previamente específico onde ele será aplicado. Ou seja, qual é o objetivo do imposto? Pessoal, o Estado precisa de dinheiro. O objetivo é que o Estado tenha dinheiro. Vou resumir para você. A gente paga imposto para o Estado ter o dinheiro. É claro, é evidente. Não é? É evidente. Nós temos que, então, confiar na administração pública a fim de arrecadar esse imposto e usar esse imposto de uma maneira estritamente funcional, que vá fazer um bem para todo o Estado. Maravilha? Então, pensando nisso, nós podemos avançar. Já sabemos o conceito, sabemos algumas características, e eu quero dar profundidade a isso. Vem comigo. O imposto é um tributo não vinculado. Como assim, professor? Ele é não vinculado? É isso que eu expliquei para você. A determinação constitucional impede
que tenha uma destinação prévia para o imposto e que esse imposto seja vinculado a uma contraprestação do Estado. O Estado não precisa me dar nada em troca porque eu paguei o IPVA. Inclusive, pode falar isso aí. Joga isso no grupo da sua família. Para eles ficarem com essa ideia. Ó, você paga o IPVA não é para a estrada ser melhor. Você paga o IPVA não é para que a rua esteja sem buraco. Não é para que você não tenha o seu carro furtado. Não. Você vai explicar que o imposto é um tributo não vinculado. E eu peço licença para ler com você o artigo 167 da Constituição Federal, inciso 4, que diz o seguinte: são vedados. Na verdade, a palavra mais importante, talvez, aqui para você, querido aluno, entender, são vedados. Né? É vedado, proibido. O que é vedado? Vinculação da receita dos impostos. Não pode vincular a órgão, não pode ter pré-determinação para onde vai o dinheiro. Então, é vinculado. É proibido a vinculação da receita dos impostos a órgão, fundo, despesa, não é? Ressalvadas apenas a arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 158 e 59 da Constituição. Também a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para a realização de atividades da administração tributária, como determinada, respectivamente, por alguns artigos e incisos da Constituição. E a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita. Então, eu pago imposto, o Estado não precisa me dar contraprestação, ok? Mas o destino desses recursos são importantes. Para ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, para a realização de atividades da administração tributária e a prestação das garantias de operações de crédito e receita. Então, o Estado arrecada impostos e com esses impostos ele não precisa me dar nada em troca, mas ele precisa destinar recursos para ações, serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para realizar qualquer que seja atividade tributária. Ou seja, qualquer coisa que ele precise fazer com dinheiro, ele pode usar. Maravilha? Já sabemos, então, que o tributo do tipo imposto, podemos falar de imposto, é um tributo não vinculado. E agora eu gostaria de falar da classificação. Lembrando que ainda hoje cantaremos a música da classificação tributária, a famosa melô da competência dos impostos. Aguarde, fica aí até o final para você conferir. Vamos pensar na classificação? O tributo do tipo imposto é classificado, ou alguns autores vão dizer, eles são dos tipos ordinários, residuais e extraordinários. Então, tributo pode ser ordinário, residual ou extraordinário. Ok? E aí nós temos aqui aquilo que nós chamamos de competência. No encontro anterior, inclusive, falamos um pouco daqueles que são os estados, a administração direta, as entes... Nivas, Então nós o temos... que seria essa união aí? Boa pergunta. É um dos entes... Obrigado, Larissa, pela pergunta. O que é a união? Não é aquela união faz a força, né? Não sei se já ouviram isso. Não é o açúcar união também. A união é o Brasil. É a entidade administrativa federal. Então, quando nós pensamos, e aqui eu vou tomar nota, até porque foi uma boa pergunta, nós pensamos na administração direta, nós temos 4 pessoas jurídicas de direito público. São elas: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
Então, essas 4 aqui são pessoas. São 4 pessoas. Como assim, professor? Eles são pessoas jurídicas. Só que eles não são pessoas jurídicas de direito privado, como bem nós conhecemos. São pessoas jurídicas de direito público. Então, a União, ou seja, o Brasil, ele é uma personalidade jurídica pública. Vamos dar um exemplo para ficar claro? Né? E aí peço sua participação. Quem administra, quem é o chefe da administração, quem administra, dentre outras coisas, os recursos do Brasil inteiro? Quem que é, atualmente? Alguém quer arriscar aí? Eu vou dar uma dica. No nome dele, há um dos nomes desse administrador, né, o chefe da administração da União, tem um nome, segundo o cristianismo, da função de Jesus Cristo, do Cristo. Pegaram a dica? Quem é esse chefe que administra tudo, dentre outros recursos dos tributos na União? Quem é? Você acertou se falou Jair Messias Bolsonaro. É o Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro, ele é o chefe da União. É ele que representa essa pessoa jurídica de direito público. Estamos aqui no estado de São Paulo, não é? Quem que administra os recursos do estado de São Paulo? Cujo slogan é Acelera São Paulo. Acertou. Você que falou aí, João Dória Júnior. O que eu quero dizer é que essas pessoas jurídicas de direito público, elas são entes personalizados. Então, nós não temos as empresas, pessoas jurídicas de direito privado, e as empresas são pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividades econômicas. A União é uma pessoa jurídica de direito público. Ela é o nosso Brasilzão. O Estado, outra pessoa jurídica de direito público. O Distrito Federal, outra pessoa jurídica de direito público. E o município, outra pessoa jurídica de direito público. Aqui no nosso município, pelo menos, eu sei que nós temos aí alunos em vários outros municípios, mas aqui, de onde estamos aqui nesta aula, o administrador é Edinho Silva. Ficou claro aí, Larissa? Captou essa mensagem? Dá o feedback. Entendi. Maravilha. Não, eu consegui entender, sim. Maravilha. A União, ela tem um apelido, né? Talvez eu acho que para poder fomentar. Mas, na verdade, quando a gente fala União, a gente fala também em federação. Então, quando a gente fala que a coisa é federal, significa que é do Brasil todo. Então, nós temos Polícia Federal, é a Polícia da União. Mas nós temos Polícia Estadual, a Polícia dos Estados. Não é? Então, são de competências de pessoas de direito público diferente. Maravilha? Então, quem é competente para instituir tributo, imposto do tipo ordinário? A União, os estados e os municípios. Quem é competente para instituir, ou seja, criar impostos? E aí, quando falamos criar e arrecadar. Quem pode criar e arrecadar? Dizer como que faz. Tributos residuais extraordinários. Somente a União. E nós já vamos ver a diferença entre eles. Ok? Vamos caminhar. Não perca a melô da competência. E aqui, queridos alunos, nós vamos ter que ter uma divisão de competência entre os impostos ordinários. Os impostos ordinários são os comuns. São aqueles que têm um padrão. Né? Então, aqui quando nós falamos das competências impostos ordinários, nós estamos falando das pessoas capazes de criar o tributo, de arrecadar e de dizer como que faz.
Isso é a competência. E aí nós temos, é de competência da União, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto territorial rural, o imposto sobre as operações financeiras, o imposto sobre grandes fortunas, hashtag, fica a dica, pesquisa para a semana, tá? Qual é a pesquisa da semana, professor? Como funciona o imposto sobre grandes fortunas? Dica aí para você pesquisar, tá? É de competência, então, da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. É de competência dos estados. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto sobre a Transmissão de Bens, Causa Mortes e Doações, o ITCMD, famoso causa mortes. É de competência dos municípios, o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. É de competência dos municípios, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. É de competência dos municípios, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos. Pessoal, olha que coisa interessante sobre a competência. Todo ano, nós recebemos um carnê para pagar o IPTU. Esse carnê, quem nos envia? A União? Né? O Estado? Ou o município? Então, quem que manda o carnê de IPTU para sua casa? A Prefeitura Municipal. Por quê? É a Prefeitura Municipal responsável por arrecadar, por cobrar e, inclusive, por dar desconto. Quem quer desconto de IPTU? Vai reclamar com o Bolsonaro, com o João Dória ou aqui em Araraquara com o Edinho Silva? Com o Edinho Silva. Aí você fala, indiretamente, porque diretamente o melhor é reclamar com quem? Com quem faz a lei. Com quem cria a lei. Então, aqui, de competência municipal, Câmara dos Vereadores. Quero reclamar do imposto no Estado, deputados estaduais. Quero reclamar na União, Congresso Nacional. E aqui, pessoal, é muito importante, você fala assim para mim, professor, mas eu não vou conseguir guardar essa competência. Eu já vou dar a dica para você. E agora que vem a melô da competência tributária. Atenção você, querido aluno. Prepare-se para essa bela canção que nós cantaremos aqui. Deixa eu pegar aqui um violão. É a melô da competência. Hoje é ensaio. Você vai praticar, você vai jogar aí no grupo da família, para não esquecer mais a competência. Tá bom? Pegar um tom bom aqui. Pegar esse tomzinho aqui, eu acho que tá legal. Pega o tom comigo aí. Vamos lá? A melô da competência, presta atenção, é assim, ó. IPTU, ITBI, ISS, QN, ICMS, PVA e causa mortes. Os 3 primeiros municípios, os 3 outros estadual. Todo o resto que sobrar é federal. Pegou? Dando uma afinadinha aqui rapidamente. Vamos lá? IPTU, ITBI, ISS, QN, ICMS, PVA e causa mortes. Os 3 primeiros municípios, os 3 outros estadual. Todo o resto que sobrar é federal. Pegou? Então, todo o resto sobrar. Vamos excluir? É só você excluir. Competência do município. IPTU,
ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens e Serviços. Professor, o que é o ITBI? ITBI é o tributo cujo fato gerador é a compra e venda de imóveis dentro do município. Então, comprei um imóvel, vou pagar ITBI. Estou transmitindo um bem de vivo entre vivos. Tá bom? Então, IPTU, todo mundo sabe o que é, tá tranquilo. ITBI, ISS, Imposto sobre Serviços. Vou no dentista, ISS. Né? Faço qualquer tipo de serviço, ISS. Nós vamos, e aí não percam, hein? Nós vamos trabalhar os impostos em espécie. Né? Alguns impostos são extremamente relevantes para a atividade empresarial administrativa. Então, nós vamos falar deles. Aqui é para você decorar a competência. PTU, ITBI, ISS, QN. Competência do município. Não é? ICMS, PVA e causa-mortes, o ITCMD. Competência do Estado. O resto, da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto territorial rural, imposto sobre operações financeiras e imposto sobre grandes fortunas. Você vai fazer aí a pesquisa. Como funciona o imposto sobre grandes fortunas? Vamos cantar então agora? Comigo. PTU, ITBI, ISS, QN, ICMS, PVA e causa-mortes. Os 3 primeiros municípios, os 3 outros estadual. Todo o resto que sobrar é federal. IPTU, ITBI, ISS, QN, ICMS, PVA e causa-mortes. Os 3 primeiros municípios, os 3 outros estadual. Todo o resto que sobrar é federal. Mais uma vez. IPTU, ITBI, ISS, QN, ICMS, PVA e causa-mortes. Os 3 primeiros municípios, os 3 outros estadual. E o resto que sobrar é federal. Muito bem, senhores. Vai ensaiando. Semana que vem estaremos juntos aqui. Juntos. Na Melô da Competência. O pessoal já está... Claro, enviarei tudo para vocês. Tudo, inclusive. Vamos aqui fazer aquele áudiozinho para você disparar aí no grupo da sala e da família, para você ficar atento. Maravilha! Vamos pensar aqui, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos, primeiro, que o tributo do tipo imposto é um tributo cuja a obrigação nasce de um fato gerador, independente de uma contraprestação do Estado. Aprendemos que imposto é um tributo não vinculado. O Estado não precisa me dar nada em troca. E aqui eu estou falando Estado grandão. Ou seja, dentro desse Estado grandão está União, Estados, município, Distrito Federal. O Estado não precisa me dar nada em troca. Aprendemos também que esse tributo do tipo imposto, ele não pode ter prévia destinação, a não ser visar a arrecadação por parte do Estado grandão e também destinar ao implemento na saúde, ao desenvolvimento de educação, e também a qualquer atividade administrativa e algumas atividades de competências do Estado. Por fim, aprendemos sobre a classificação dos impostos entre ordinários, residuais e extraordinários. E aprendemos que os impostos ordinários podem ser instituídos, de competência da União, dos Estados e dos municípios. E são competência da União imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre propriedade territorial rural, imposto sobre operações financeiras, isso é competência do Estado. IPVA, ICMS, ITCMD, imposto sobre a transmissão de bens, causa-mortes e de doações. Também aprendemos que é de competência do município, IPTU, ITBI, ISS, QN. E aí, para encerrar aqui o nosso momento, vamos fazer, eu sei que você quer, mais uma vez aqui, a Melô da Competência dos Impostos. Você comigo, hein? PTU, ITBI, ISS, QN, ICMS, PVA e causa-mortes. Os 3 primeiros municípios, os 3 outros estadual e o resto que sobrar é federal. Vocês, IPTU, ITBI, ISS, QN, ICMS, PVA e causa-mortes. Os 3 primeiros municípios, os 3 outros estadual. Todo o resto que sobrar é federal. Maravilha, maravilha. Perguntas que responderemos em encontro futuro. E o Distrito Federal? Interrogação.
Distrito Federal. Interrogação. E pergunto que você vai me ajudar a responder. Como funciona o imposto sobre grandes fortunas? Não percam aí. Quero ver aí a sua